Essa história me arrepia até os ossos. Aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná, durante o Natal de 2011. O sítio era um lugar tranquilo e aconchegante, mas naquela noite algo terrível aconteceu. Mas antes, peço que você deixe seu like e seu comentário se você realmente acredita em lobisomem. Se tem um relato, deixe abaixo nos comentários. O relato a seguir mostra que as lendas são mais reais do que se possa imaginar. Esse fato aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011, e sempre passávamos as comemorações no sítio da minha tia, que fica no interior de Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa, e enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo, só sei que naquele momento todos ficaram apavorados, e meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores, então disse que poderia ser um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos comer. Quando era 1h da manhã, estávamos na área da casa quando de novo ouvimos o grito, ou uivo, e minha tia ficou desesperada e disse: "Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora." Todos ficaram sem reação e foram. Passado um tempo, já estávamos tranquilos dentro da casa, e ficamos lá até 4h da manhã. Então meus 7 primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos morreram de medo, porém concordaram. No dia seguinte, quando já era 4h da tarde, minha tia chegou com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados e imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. Quando era 7h da noite, meu tio, eu e mais 2 primos meus ordenhávamos as vacas, quando no fundo do pasto vimos algo brigando com os cachorros. No mesmo instante, meu tio ligou a luz do local e nesse momento só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, nada sobrenatural, porém bem rápido. Como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente, e o animal atrás de nós, até que tudo ficou quieto. Quando algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco, só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e abaixou, e continuou olhando. Quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com ar de desespero. Depois de um tempo, o animal desapareceu e decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Corremos, e quando de repente, o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e fecharmos a porta, só ouvimos rosnados, a porta tremer e ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos a porta e vimos saliva e sangue, mas um sangue com aparência de podre ou seco, e muitos arranhões. Depois disso, não tenho dúvida de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu senti foram inexplicáveis. Desde então, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje, o sítio está abandonado. Próximo relato: a história aconteceu há mais de 45 anos na cidade onde eu morava, em Açaí. Era uma cidade pequena e pacata no interior do Paraná, e naquela época era comum as casas não terem muros e portões, além da maioria dos cachorros ficarem soltos.
As crianças também costumavam brincar na rua até tarde. Naquele dia, eu estava brincando com meus colegas quando minha avó nos chamou para entrar, dizendo que não era bom ficar brincando até tarde naquele período, que era época de quaresma. Eu enrolei um pouco, mas acabei entrando em casa. Tomei um banho, jantei e fui para o meu quarto, que tinha a janela virada para a rua. Estava tranquilo deitado na cama quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos ao longe. Parecia que alguns cachorros estavam muito bravos, latindo, rosnando e gritando como se estivessem tentando atacar alguma coisa. O barulho ficava cada vez mais alto e comecei a ficar curioso e um pouco assustado, pois nunca tinha ouvido algo parecido. Até que o barulho ficou intenso e parecia estar na rua onde morava. Não me lembro ao certo porque estava sozinho no quarto naquele dia, já que meus irmãos sempre ficavam por perto. Foi aí que o barulho ficou bem alto e um uivo me chamou a atenção, alto e bem agudo. Na curiosidade de criança, decidi abrir um pouquinho a janela para tentar ver o que estava acontecendo lá fora. Foi então que vi uma das piores cenas da minha vida. Todos os cachorros da vizinhança tentavam desesperadamente atacar um ser que, aos meus olhos de criança, parecia um cão muito grande, negro, de pelos grossos e bem altos, com grandes patas, cabeça e orelhas bem pontudas, nada parecido com nenhum animal que eu já tinha visto ou ouvido falar na minha vida antes. Os cachorros tentavam morder suas pernas, costas e pescoço, todos ao mesmo tempo. Fiquei extremamente assustado, sem entender o que estava acontecendo. Aquele ser, com apenas um tapa com muita força de suas patas, conseguia afastar os cachorros que gritavam e corriam, e por 2 vezes o vi se apoiar apenas nas patas traseiras. Fiquei paralisado de medo e não conseguia me mover ou chamar alguém para ver aquilo também. Até que de repente, vieram à minha cabeça as histórias de lobisomem que minha avó contava. Me arrepiei inteiro e criei coragem para fechar a janela, afinal, aquele ser poderia me ver ali. Os barulhos aos poucos foram se afastando, até desaparecerem. Eu, que estava aterrorizado, levantei-me com as pernas trêmulas e suando frio. Fui até a minha avó, que estava na sala, e disse que tinha visto algo estranho pela janela. Ela simplesmente me disse para nunca mais fazer isso e encerrou o assunto. Por mais alguns dias seguintes, ouvi novamente, mas por muito medo e respeito à minha avó, nunca mais abri a janela. Agora, adulto e já com idade, acredito e posso dizer com toda a certeza de que o que vi pela fresta da janela era sim um lobisomem. Sei que muitos não acreditam nessas histórias, mas eu acredito sim no que vi. Próximo relato: isso aconteceu comigo quando eu estava no ensino fundamental. Cresci em uma casa de família, a casa que meu bisavô construiu para sua família em crescimento nos anos 40-50. Sei com certeza que ninguém morreu na casa, mas sempre me apavorei lá. O porão me apavorou mais. As 2 gerações anteriores à minha mãe eram colecionadoras, então quando minha mãe e eu nos mudamos de volta para a casa de sua infância depois que meus pais se separaram, ela estava cheia de coisas. O porão era usado principalmente para armazenar todas as coisas do meu bisavô desde que ele faleceu alguns meses após meu nascimento. Isso deixou o porão escuro e desordenado, deixando sombras assustadoras por toda parte. Minha mãe tentou limpar um pouco e fazer uma sala de jogos para mim. Ela também tinha uma pequena bancada de ginástica que ficava ao lado de uma pequena caldeira no aquecedor. Um dia, meu amigo e eu estávamos sentados no porão brincando com algumas das minhas bonecas. Não me lembro por quê, mas decidi fazer uma pausa e sentar no banco de treino. Por algum motivo, virei a cabeça para olhar o espaço vazio acima do aquecedor, mas não estava vazio. Em vez disso,
havia uma cabeça de lobo gigante no espaço. Parecia um lobo cinza normal, ou pelo menos o que eu acho que um lobo normal se parece. Ele estava apenas olhando para mim. Virei-me para minha amiga para ver se ela havia reagido a isso, mas ela ainda estava encantada com as bonecas. Eu olhei de volta para o lobo, mas estava rosnando dessa vez. Nem preciso dizer que fiquei apavorada, então agarrei meu amigo e corri escada acima. Não contei por que saímos com tanta pressa, porque não queria assustá-la. Levei anos para voltar ao porão sozinha. Eu disse à minha mãe e ela apenas disse que era um guia espiritual ou protetor. Não sei se ela realmente acreditava nisso ou se apenas queria que eu me sentisse melhor.